Olá, hoje vamos tratar sobre um novo tipo de resposta de acesso a fontes de dados externas que o mock permite. É um recurso muito poderoso e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como ele funciona. Selecionei aqui um checklist que eu tinha preparado previamente para vocês como exemplo. Na verdade, 4 na avaliação de equipe, consulta de produtos, manutenção de equipamentos ou recebimento de produtos. E vou começar aqui pela avaliação da equipe para vocês verem como funciona. Digamos que eu cheguei na minha unidade de Cuiabá para fazer aqui a avaliação de um colaborador. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o colaborador para associar corretamente as informações que eu vou lançar à pessoa que eu estava buscando. Só que é sempre complicado, você não tem o nome completo, você digita errado a matrícula. Então o que fizemos previamente? Fizemos um upload dado de uma planilha para o mock com o cadastro de todos os nossos colaboradores, que me permite agora vir aqui, fazer uma busca. Procurei aqui por Sil, vieram 3 colaboradores atendendo a esse critério de busca. Eu vou escolher aqui o João. E ele vai trazer a ficha do João com as informações que eu subi previamente para o mock. Então eu tenho aqui a matrícula, o nome, o CPF, cargo, função, departamento, quem é o chefe dele, admissão, quantas advertências ele teve, elogios, treinamentos, certificações aqui no caso nenhuma, tem um filho. Então ele me dá informações para que eu responda de forma mais segura as informações seguintes. Por exemplo, aqui me pergunta se ele bateu a meta. Eu poderia ter trazido no meu cadastro qual era a meta dele, se eu quisesse apenas consultar, né? Então você pode colocar realmente a informação que você desejar. Então vou dizer que o João participa aqui das atividades, que ele aplica corretamente as rotinas e que com isso eu vou dar uma avaliação para ele acima da média. E encerrei. No que eu encerrei a minha avaliação, sai o meu relatório resumo normal e todas as informações do João que estavam ali apresentadas vão junto no relatório resumo para quem for fazer a análise do meu relatório. Vamos a um outro exemplo agora, para uma consulta de produtos. Nessa consulta de produtos, a gente vai acessar uma outra base de dados que eu subi com uma lista enorme de SKUs. Então eu vou procurar aqui, por exemplo, por um azeite. Eu faço a busca e ele me traz todos os azeites que tinham na minha listagem. E eu simplesmente posso vir aqui selecionar, você vê que aparece o código EAN dele e vem de tudo. Vem aqui desde de toast de azeite, pão integral com azeite e ervas, até os azeites extra virgem tradicionais. Mas existe uma outra forma de fazer essa pesquisa que não é exatamente digitando, é fazendo uma leitura através do código de barra. Então eu posso clicar aqui no meu leitor, tenho aqui uma caixinha de leite condensado, leio aqui o código de barra dele, ele já localizou pela leitura, como um leite condensado moça 395 gramas, associou aqui, me mostrou já qual era o preço, o estoque que eu tenho nele na minha loja, qual é o departamento onde ele deveria estar. Veja bem, eu estou dando informações de estoque e preço. Ou seja, se você conectar a sua base de dados ao mock via uma API, você consegue, durante o dia, acertando essas informações e permitir que todos os seus colaboradores tenham no seu bolso uma ferramenta muito poderosa de acesso a essa informação. Depois eu vou dizer que o produto está dentro do prazo de validade, que ele está corretamente precificado e volto. Lembrando que se ele não tivesse corretamente precificado, ele botaria aqui uma justificativa, né? Exigiria uma justificativa, vou dizer que o preço estava abaixo do que deveria, posso dizer quanto estava, etc., do que deveria. Vou salvar, posso botar uma evidência fotográfica, usando essa barra de ferramentas inferior, como sempre eu uso no mock. Volto lá para a minha lista, encerro, confirmo, posso compartilhar com o PDF, como em todas as outras avaliações. Né? A diferença principal é que eu acessei uma base de dados nesse momento. Outro exemplo muito interessante é esse de manutenção de equipamentos que eu preparei para vocês. Digamos que eu esteja aqui na minha loja da Dr. Arnaldo, na minha unidade Dr. Arnaldo, e vou fazer uma manutenção de equipamentos. Mais uma vez eu posso fazer uma digitação ou posso ler um código de barras. Então eu já tenho aqui um código de barras que ele identificou para mim um equipamento que é um cortador de frios. Quem é o fabricante, qual é a garantia. Mas veja que na ficha associada a esse equipamento que eu subi previamente para o mock ou que está conectada na minha API, eu consigo, por exemplo, ter um vídeo. Eu posso clicar aqui no link do vídeo e ele me joga diretamente no YouTube com o vídeo do meu produto para que eu consiga ter as informações que eu preciso durante a minha auditoria. Vou voltar aqui para o mock.
Então eu consigo fazer aqui, assim como eu consigo ver também, ó, tem um link aqui para um manual. Posso clicar aqui no link para abrir o manual. É um manual em PDF. Cliquei aqui no link e aqui está o meu manual, né, para que eu possa consultar qualquer informação que eu precise do meu produto que foi localizado. Deixa eu voltar aqui também para o mock novamente. Então eu consigo pegar a informação e enriquecer a experiência do meu usuário com diversas informações, mesmo que não esteja dentro do mock ou na base que eu subi. Vou dizer que ele está funcionando corretamente. Mais uma vez, posso botar foto, posso botar comentário, posso botar não conformidade. Confirmo. Encerrei. Vamos agora ao meu último exemplo, que é o de recebimento de produtos. Cliquei aqui em recebimento de produtos. Vou localizar aqui a minha loja de Vitória. E eu estou fazendo um recebimento de mercadoria no meu mercado, por exemplo. Primeira pergunta é, a mercadoria veio de um CD da empresa? Eu vou dizer que sim. Ele me pergunta qual CD, vou dizer que veio do CD 3. E ele pede para eu selecionar qual é o fornecedor. Mais uma vez, esse fornecedor ele já está previamente carregado no mock através de API. Então eu posso vir aqui e buscar esse meu fornecedor como, por exemplo, um fornecedor de hortifruti. Então eu vou pegar aqui o hortifruti do Gomes. Ele me traz as informações que estão lá na base de dados. Então ele me trouxe o nome do fornecedor, qual o status dele, ele é um fornecedor ativo, ele tem restrições, então confirmar se tem o certificado para abastecimento de perecíveis, e tem algumas observações em relação a ele. Então você pode dar para o seu recebedor, né, para a sua equipe de campo, informações super atualizadas em relação ao seu fornecedor. Assim como eu vou pegar também uma transportadora. Quem é a transportadora que está levando? Comecei a bater aqui, digitar aqui, ele já me traz algumas opções, eu vou trazer aqui a Carvalhão. Então ele já me traz também restrições e observações da Carvalhão, que eu previamente carreguei através da minha base de dados externa. Né? Então, anotar sempre a placa do caminhão é o que ele me pede aqui como uma observação. E, mais uma vez, ele pede o código do pedido, que eu posso digitar diretamente, ou eu posso, por exemplo, ler de uma nota fiscal ou alguma coisa assim através do meu leitor ótico. Com isso, eu faço o meu recebimento de uma forma muito mais detalhada e acertada, porque eu consultei naquele momento a minha base de fornecedores, a minha base de transportadoras, né, para que eu pudesse ter a informação associada corretamente. Se eu quiser depois jogar esses dados no meu BI, por exemplo, para fazer um tipo de análise, essa informação já vai estar lá. Por favor, entre em contato conosco, verifique se o seu plano permite o uso de base de dados externa. Faça um teste e veja como você vai mudar a vida da sua equipe de campo, dando informação para eles super atualizada. Muito obrigado, fique bem.